meus queridos, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós iniciaremos o caderno 4, isso mesmo. Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, coloque no módulo 40, onde nós estudaremos a respeito do texto teatral. Nós entenderemos todo o processo de construção, como é que todos os personagens se comportam, como as cenas, os atos são construídos para que você tenha de fato um texto teatral de excelência, tá certo? E de início, olha só, eu vou mostrar para vocês o texto dramático, que é o texto onde realmente vai se envolver toda essa parte do teatro. É um tipo de texto derivado do teatro narrativo, tendo como principal característica ser escrito para ser representado. Então, toda vez que há essa separação de falas, de personagens, de ações, é pensando na representatividade dessas falas e, claro, de todas as cenas que montam todo o conjunto. Geralmente não tem narrador e predomina a segunda pessoa. Professor, por que o senhor colocou essas duas imagens? Aqui nós temos uma imagem de um autor desconhecido e mostra realmente como se iniciou toda essa caracterização do teatro. As pessoas utilizavam máscaras e, dependendo do seu estado de espírito, se o personagem ia viver algo feliz, triste, conturbador, tudo isso era escolhido por meio das máscaras, tá certo? Então nós temos aqui duas representatividades fortíssimas. Nós temos aqui uma máscara de espanto e outra máscara como se funcionasse como uma espécie de um deus, tá? Claro, isso dentro de uma peça teatral. E aí nós temos aqui os elementos de um texto dramático. Esses elementos são importantes porque eles fazem toda a composição desse texto. E dentro disso nós temos aqui, olha só, a imagem que realmente vai ter essa representatividade do teatro, tá? Para direcionar a encenação, o texto teatral ou dramático possui elementos muito particulares, tais como o prólogo, atos, cenas, epílogo e as rubricas, tá? Tudo isso faz parte do texto teatral, tá certo? Veremos detalhadamente o papel e localização de cada elemento na composição de um texto dramático, tá certo? Então, nós vamos estudar cada um deles, verificando a maneira como cada um está posicionado dentro de toda essa construção do texto dramático. O primeiro que aparece para nós é o prólogo, onde tradicionalmente foi surgido na tragédia grega. É um texto inicial usado para situar o leitor do que vai encontrar na peça teatral, ou trazer uma introdução aos fatos que ocorrem em seu enredo, ou seja, na sua história. Geralmente era escrito em verso e anunciava a temática central da peça. Então, toda vez que vocês forem assistir uma peça teatral, vocês vão encontrar o prólogo já relatando, no geral, o que vai acontecer nessa peça. Olha só um exemplo aqui do que nós temos. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Imediatamente, após o toque do clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Então, nós temos aqui o palhaço, onde ele é considerado a grande voz, e aí ele continua. Auto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Para quem já assistiu ao filme, o Auto da Compadecida, pode perceber que realmente o filme retrata tudo isso que está sendo representado aqui de início. E aí nós damos continuidade com este exemplo. Olha só, como é que o prólogo é utilizado? Nós temos aqui um texto de Gil Vicente que mostra Auto da Moralidade composto por Gil Vicente, por contemplação da sereníssima e muito católica Rainha Leonor, Nossa Senhora, e representando por seu mandado ao poderoso príncipe e muito alto rei Manuel, primeiro de Portugal deste nome. Começa a declaração e argumento da obra. Então nós temos aqui um exemplo de utilização do prólogo, tá?
Realmente é dessa maneira que faz-se toda essa representatividade geral da peça. E aí nós vamos agora para os atos. Um ato significa um momento de uma obra e corresponde a tudo que acontece em um mesmo período, no mesmo dia ou ano. Então nós temos aqui a imagem de uma peça teatral e nós temos aqui uma outra imagem de outra peça teatral. Juntando, nós temos aí a formação dos atos, tá? É todo o momento, é toda essa construção que se faz com relação às cenas, o que vai acontecer, por quê, tudo isso é explicado com relação aos atos. E aí nós temos aqui, para mostrar para vocês, a questão dos atos e das cenas. Aqui é uma peça de Romeu e Julieta, que é um clássico da literatura, que você já conhece, o início, o meio e o fim. E eu trago o seguinte: um salão em casa de Capuleto, músicos esperam, entram criados. Primeiro criado: onde está a caçarola, que não vem ajudar a tirar a mesa? Aquele troca pratos, perdão. Olá, raspa pratos. Segundo criado: retire esse tambores, arrasta o parador. Cuidado com a baixela. Amigo, separa para mim um pedaço de maçapão. E se tens amizade, dize ao porteiro que deixe entrar Nel e Susana Greenstone. Antônio, caçarola. Terceiro criado: aqui, rapaz, estamos prontos. Primeiro criado: então vos chamando. Estão vos procurando. Reclamam vossa presença na sala grande. Terceiro criado: não podemos estar aqui e lá ao mesmo tempo. Segundo criado: alegria, rapazes, ficai lépidos pelo menos. E aí nós vamos para o próximo aqui mostrar para vocês como acontece novamente essa utilização dos atos dentro da peça. Jardim de Capuleto, entra Romeu. Romeu: sorri das cicatrizes, quem ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela. Mas silêncio, que luz se ecoa agora da janela. Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica vestal, verde e doente, joga-a fora. Eis minha dama, oh, sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala, contudo, não diz nada. Que importa? Com o olhar está falando, vou responder-lhe. E aí nós temos a questão da divisão da peça, olha só. No teatro dos séculos XV e XVI, a divisão da peça era feita em 3 atos. Nós tínhamos a exposição, o clímax e o desenlace. Na exposição, as personagens eram apresentadas e dadas informações, como elas agiriam, quem eram elas dentro daquele formato de peça. No clímax, o desenvolvimento de um conflito. Dependendo da peça, nós tínhamos vários conflitos. Porém, quando nós falamos de clímax, nós estamos falando do conflito geral, tá? E aí, a partir desse conflito, surgem outros conflitos. O desenlace é a solução do conflito. Como finalizou? Final triste, final feliz. Vamos pensar em Romeu e Julieta, na peça. Você de casa, considera que termina com um final triste ou feliz? Pense aí, tá? Que nós vamos fazer todo o debate em nossa live. Dando continuidade, William Shakespeare aqui, no século XVII, houve um aumento do número de atos, chegando geralmente a 5 atos, como ocorreu na maioria das peças criadas pelo grande e destacado teatrólogo William Shakespeare durante a época. Entre suas obras destaca-se o clássico Romeu e Julieta, conforme nós já expusemos aqui. Com relação às cenas, tá? Os atos podem ser divididos em cenas que são iniciadas pelas entradas e saídas das personagens no palco.
Atualmente, os atores simplesmente dividem o texto em cenas e quase já não utilizam os atos, tá? Justamente para indicar esse início e esse término de cada cena. Eles faziam tudo isso. Conforme o teatro ganhou a modernidade com relação ao tempo, com relação até à própria tecnologia que hoje nós a utilizamos, a troca de cenário é muito rápida, a troca de figurino também é muito rápida, então vão se eliminando algumas coisas com essa modernidade. E nós temos aqui algumas imagens, de peças teatrais mostrando a questão da vestimenta, do espaço, do ambiente. Tudo isso é muito importante, porque quem assiste ouve a fala das personagens, mas também tem uma linguagem visual no teatro. Isso é muito importante para que você faça a junção daquilo que está sendo exposto e daquilo que você verifica com o olhar, tá? Nós temos o epílogo, que é o final, o desfecho, e fecha de forma lógica o drama desenvolvido nas cenas anteriores. O final precisa ser aceitável para o espectador e satisfazer de modo inteligente. O final feliz traz alívio e elimina as tensões do conflito, espalhando um sentimento de bem-estar na plateia. Porém, o final também pode terminar em tragédia, tá? Conforme o caso de Romeu e Julieta. Nós lemos e verificamos que é um final trágico, que é um final triste para muitos, porque ali termina todo um amor, todo um romance, que é comentado, exposto e visualizado durante a leitura do livro ou assistindo ao filme. A história da Compadecida termina aqui, isso se tratando do Alto da Compadecida. Para encerrá-la, nada melhor do que um verso com que acabam dos romances populares em que ela se baseou. E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Seu aplauso. Aí o pano fecha indicando o término da peça, tá? Quem já teve a oportunidade de ir a um teatro sabe do que eu estou falando. Exemplo da utilização de epílogo, olha só. Junto ao corpo de Rosa, aparece a figura de Nossa Senhora, com os braços abertos como se estivesse a envolvê-la com sua infinita piedade. Cícero, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre suas cabeças. E estando prenhada, chamava com dores de parto, e sofria tormentos por parir. E aí fecha-se o pano, evidenciando o término da peça. Nós temos aqui a rubrica, que são indicações de cena, descreve o que acontece em cena, se é dia, noite, o local, dentre outros fatores que são importantes para conter na peça. Normalmente ficam em linhas separadas, entre parênteses e escritas em itálico. Então, nós temos aqui situando o dia e situando a noite, tá certo? Essas rubricas, olha só, vou mostrar para vocês como é que elas se comportam dentro do texto teatral. Logo no início, olha só, nós temos aqui a questão do ato 2 e cena 2. Isso é uma rubrica, Julieta aparece na janela. Ou seja, indica uma ação de uma personagem. Não é nenhum personagem que realiza a leitura disso que está entre parênteses, tá? É uma ação que a personagem vai executar ao longo da peça. Existem outros fatores também que influenciam na escolha das rubricas, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima.